Olá pessoal, professor Eduardo Lama falando com vocês e hoje a gente vai falar sobre projeções corticais em crises epiléticas e suas vias de conexões por fibras de associação. Falar sobre epilepsia é bastante interessante e a neurociência traz uma caracterização como sendo crises epiléticas recorrentes. Então é necessário que neurônios de um determinado foco de origem emitam estímulos hiperexcitados de forma alterada para outros neurônios próximos ou à distância desse foco. Em crises focais por alastramento, esses neurônios de origem, que caracterizam o foco epileptogênico, enviam impulsos alterados para as regiões propriamente corticais, ou seja, mais próximas, e para regiões subcorticais, incluindo estímulos que atravessam de um hemisfério para o outro, alcançando neurônios de mesma localização, chamados de neurônios homotópicos. E isso é possível através das projeções axonais que comunicam os hemisférios. A crise focal por generalização secundária, ela depende de um foco epileptogênico que envia informações subcorticais e que modificam o funcionamento dos neurônios da região talâmica, por exemplo. E a partir desse momento, o tálamo faz projeções para as regiões corticais, bilateralmente, ou seja, do mesmo lado do foco epileptogênico e para o lado contralateral, através de fibras tálamo-corticais. A crise generalizada primária é relativamente diferente da anterior. A origem dos estímulos praticamente é do tálamo, né? Então, essas projeções, elas seguem bilateralmente para os dois hemisférios através de feixes tálamo-corticais, modificando o funcionamento dos neurônios que recebem esses estímulos. Para que isso aconteça, para que a gente possa entender melhor essas conexões de uma região com a sua proximidade ou com regiões completamente opostas ou à distância, é necessário o estudo das fibras de associação. As fibras de associação, elas representam vias de comunicações que se manifestam na mesma localização cortical ou no mesmo hemisfério, ou elas podem se manifestar para o hemisfério oposto. Daí a gente dividir em fibras de associação intrahemisféricas e fibras de associação interhemisféricas. A fibra de associação intrahemisférica é aquela que ocorre no mesmo hemisfério. Então nós vamos ter várias fibras ou várias projeções de axônios que comunicam regiões anteriores com regiões posteriores, né? Regiões superiores com regiões mais inferiores, né? Então isso depende das fibras de associação intrahemisféricas. Neste caso, nós vamos ter, por exemplo, as fibras arqueadas do encéfalo, que comunicam regiões pequenas, ou também chamadas de fibras curtas, tá? Então elas comunicam uma região do córtex, ou do mesmo hemisfério, com uma região bastante próxima a ela, tá? Nós temos os fascículos do cíngulo, né, que praticamente passam a ser as formações axonais que compõem o giro do cíngulo, que permitem a comunicação de regiões mais posteriores, por exemplo, a região temporal com a região frontal, a região parietal com a região frontal, né? O fascículo longitudinal superior, ou também chamado de fascículo arqueado, que já foi estudado por nós, né? Comunicando então regiões occipitais, temporais, parietais com a região frontal, ou seja, comunicando, né, esse sistema mais anterior com o sistema mais posterior. O fascículo uncinado, que é composto por axônios que comunicam a região frontal com a região temporal. E o fascículo longitudinal inferior, que comunica regiões mais posteriores, como a região occipital, com a região mais anterior temporal. Tá? Então, a partir dessas fibras, a partir desses axônios, faz-se a comunicação de todas essas estruturas, ou de todas essas regiões, mas que compõem o mesmo hemisfério. Para que os estímulos eles alcancem regiões opostas, regiões à distância, dentro desse aspecto de hemisfério oposto, né, o outro hemisfério, o hemisfério contralateral, é necessário o estudo das fibras de associações interhemisféricas.
E existe um sinônimo para esse tipo de fibras. Elas também são chamadas de fibras comissurais. Exemplos de fibras interhemisféricas ou comissurais. O corpo caloso é o melhor exemplo que nós temos de fibras comissurais ou de fibras interhemisféricas. Tá? Então, a totalidade do corpo caloso, desde a região do rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, o corpo ou tronco do corpo caloso, esplênio do corpo caloso, está participando dessas comunicações ou dessas interconexões hemisféricas. À medida que o corpo caloso ele vai se projetando lateralmente, né, para alcançar os hemisférios, certas projeções são bastante evidenciadas, que são as radiações do corpo caloso. Tá? Nessa imagem a gente não consegue ver as radiações do corpo caloso, né, apenas explicando para vocês que existem esses prolongamentos. Tá? Outra fibra importante comissural é a comissura anterior. Tá? Então a comissura anterior, praticamente ela vai estar comunicando as regiões dos córtices temporais. Tá? Muito importante levar em consideração a comissura anterior. Tá? E o fórnix também apresenta comissuras, né? Que são as comissuras do fórnix, permitindo então conexões interhemisféricas. A partir dessa imagem de um corte coronal do encéfalo, é possível a gente evidenciar o corpo caloso. Né? Então esse corpo caloso está sendo mostrado na imagem e percebam que existem projeções axonais, né, que se misturam com essa densificação de substância branca, né, componente aqui da região cortical, mas que essas fibras mais próximas das fibras constitutivas do corpo caloso, elas se projetam e nós vamos chamar de radiações do corpo caloso. É exatamente através dessas radiações do corpo caloso que nós vamos ter comunicações mais amplas desse corpo caloso com as regiões hemisféricas opostas ou contralaterais. Tá? Outra visualização importante é da comissura anterior. Né? Então a gente faz uma dissecção, né? Foi feita uma dissecção mais interna dessa estrutura encefálica e aqui a gente consegue observar projeções de substância branca, né? Caracteristicamente de axônios de neurônios que vão compor a comissura anterior. Naquela visualização mais medial, a gente verifica apenas uma conformação arredondada da comissura anterior. Mas quando você faz um corte coronal, é possível perceber, né, a passagem desses axônios comunicando, né, as regiões dos lobos temporais. Então veja a importância da comissura anterior, né, dessas projeções da comissura anterior, comunicando os lobos temporais de hemisférios diferentes, né, direito e esquerdo. Essa comunicação comprovadamente interhemisférica temporal. Tá? E o fórnix, uma estrutura já estudada por nós, apresenta também formações axonais que se comunicam com outro fórnix contralateral, né? Permitindo então que a região do hipocampo direito se comunica com o hipocampo da região esquerda. Né? Então, a comissura do fórnix é mais uma fibra interhemisférica de comunicação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo, especialmente pela comunicação dos hipocampos. Assim, então, percebendo que existem várias fibras, tanto intrahemisféricas quanto interhemisféricas, que permitem essa comunicação entre os hemisférios e, desta forma, nos permitindo entender melhor como as crises elas ocorrem dentro da epilepsia, né? Partindo de um foco epileptogênico para uma região mais próxima do mesmo hemisfério, né? Dependendo das fibras intrahemisféricas, ou se comunicando para o lado oposto, né? Levando impulsos alterados para neurônios do lado oposto, do hemisfério oposto, através de fibras interhemisféricas. Tá ok, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês na compreensão mínima dessa primeira parte e a gente completa a nossa discussão no laboratório morfuncional. Até lá!